Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas ao Espaço da Audição. Eu sou a Ariane, fonoaudióloga há mais de 25 anos e esse é o seu espaço para entender de saúde auditiva de forma descomplicada. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês de um risco que a perda auditiva traz, que pouquíssimas pessoas sabem e que pode impactar drasticamente na sua qualidade de vida. Estamos vivendo mais e isso é uma excelente notícia. Mas não adianta viver mais e viver sem qualidade de vida. Envelhecer com qualidade significa cuidar da saúde do nosso corpo, das emoções e principalmente da nossa mente. O cérebro é o nosso centro de comando. É ele que processa e guarda nossas lembranças, emoções, aprendizados e até a nossa identidade. E para mantê-lo ativo e saudável, é preciso exercitá-lo todos os dias. Seja por meio de leituras, novas experiências, mas o principal é por meio de convívio social. E aí é que entra a nossa audição. Ouvir bem é o que nos conecta com o mundo. É o que nos permite participar de conversas, reuniões com entes queridos, amigos, ouvir músicas que geram vários tipos de emoções. E quando a gente começa a perder a audição, e muitas vezes ela é silenciosa, a gente nem percebe, aí sim a gente começa a se afastar das pessoas e a se isolar. O isolamento social é um dos maiores inimigos para um envelhecimento saudável. As pesquisas já mostram que a perda auditiva é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de demência. As chances são 5 vezes maiores nos casos de perda auditiva. Mas você já parou para pensar no porquê isso acontece? Quando a gente começa a ouvir mal, o cérebro precisa se esforçar mais para entender o que é dito e aí ele acaba usando energias de outras áreas, outras funções, como por exemplo memória e atenção, para conseguir compreender a fala, por exemplo, o som que está sendo escutado. E aí o que acontece? Ele se esforça muito, se desgasta para ouvir, é cansativo, é a mesma coisa que você estivesse escutando uma palestra em outra língua, que você não tem tanto hábito, é cansativo, parece que a mente sai cansada, não é? A mesma coisa acontece na perda auditiva, só que daí é o tempo inteiro o cérebro se desgastando, se esforçando para ouvir melhor, para fazer toda a compreensão do sinal e outras funções, como eu disse, a memória e a atenção, acabam sendo debilitadas. E aí o que acontece? Quando o cérebro finalmente consegue entender o que é falado, a pessoa não memorizou. E aí mesmo ele entendendo, a pessoa acaba pedindo para repetir a informação porque não deu tempo dela memorizar, não teve energia para memorizar. Então, quando alguém fala numa conversa: seu José, você vai naquele restaurante hoje, no final de semana? O cérebro se esforçou para ouvir toda essa informação, mas o seu José não conseguiu memorizar a frase inteira. E aí ele fica confuso e fala: repete de novo, para ele escutar mais uma vez e aí aos poucos ir memorizando. E o mesmo vale para a atenção. Por isso que muitas vezes, para quem tem a perda auditiva, a gente precisa ficar chamando e fulano, olha para mim, fulano, eu estou falando com você, porque a atenção também tá prejudicada nesse caso, pelo desgaste energético do cérebro. E não é só isso que acontece. Foi feita uma pesquisa no ano de 2022 aqui no Brasil, mostrando quais são os 10 principais fatores de risco para o desenvolvimento de demência. Eu vou mostrar aqui a imagem para vocês, esses 10 fatores de riscos. Se você quiser, pausa para olhar com calma. E como vocês podem ver, uma coisa leva a outra. Se eu tenho perda auditiva, quanto maior o meu grau de perda auditiva, a minha tendência é eu deixar de fazer minhas atividades, eu ficar mais sedentária. Se eu fico mais sedentária, eu tenho mais risco de diabetes, de problemas cardíacos e vira uma bola de neve. Aí começa a somar vários fatores de riscos que vão prejudicando o nosso cérebro. E vale lembrar que o Alzheimer, que é o mais conhecido, né, o tipo de demência mais conhecido, é só um tipo de demência. Mas demência é todo tipo de problema
que prejudicam o nosso cérebro, as habilidades do nosso cérebro, como também linguagem, memória e atenção, e acaba impactando também na nossa qualidade de vida. Aproveitando, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, já se inscreve, já aproveita e curte, dá o seu joinha e compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa aí começar a se prevenir para um envelhecimento mais saudável. E como que a gente pode se prevenir com relação à perda auditiva? Fazendo avaliação auditiva periódica, pelo menos uma vez por ano. Isso vale para todas as idades, tá? E caso já tenha um diagnóstico de perda auditiva, não demora para buscar o tratamento. Quanto mais cedo você adaptar os aparelhos auditivos, mais fácil é para o cérebro se adaptar, se acostumar e manter as habilidades auditivas ativas e bem conectadas. Mas sabe o que acontece na prática, o que a gente vê na nossa realidade? As pesquisas mostram, e a gente realmente vê isso na nossa prática clínica, que as pessoas esperam em média de 7 a 10 anos, isso mesmo, de 7 a 10 anos para procurar o tratamento, adaptar os aparelhos auditivos depois que descobrem a perda auditiva. Por favor, não caia nessa estatística, tá? E o que acontece com o nosso cérebro? Pensa que de 7 a 10 anos em privação, sem escutar adequadamente, porque a pessoa pode estar escutando a maioria dos sons, mas ela já está com dificuldade de entender a fala, já está perdendo alguns sinais, né? Alguns sinais de fala. E aí o cérebro, nesse caminho todo, nesses anos todos, essas conexões que não estão sendo estimuladas, elas vão, enfraquecendo, e ele vai perdendo a habilidade de ouvir. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive paciente que depois que colocou os aparelhos, ele não conseguia reconhecer o barulho de chuva. Ele achava que era um chiado que ele estava ouvindo, mas ele não sabia associar ao barulho de chuva, porque o cérebro já esqueceu o que é esse som. Agora imagina como é para a pessoa entender a fala, que é um som muito mais complexo. Então, é importantíssimo, assim que tiver o diagnóstico de perda auditiva, já procurar o tratamento para manter as vias cerebrais ativas, as conexões ativas, e aí a adaptação é muito mais tranquila. Caso você já tenha uma perda, já faz alguns anos, calma, procura mesmo assim o tratamento, é fundamental já procurar o tratamento. E muito provavelmente você vai precisar de uma terapia que vai ajudar, é como se fosse uma fisioterapia em caso de uma prótese de perna, né? Que vai te ajudar a andar com aquela prótese. Então você pôs o aparelho, vai procurar a terapia fonoaudiológica para ajudar o cérebro a resgatar essas habilidades que foram perdidas. Então, independente, se já tem uma perda auditiva e não procurou o tratamento antes, coloque agora. Se ainda não tem, faça o seu exame auditivo. Aliás, você já fez o seu exame auditivo? Comenta aqui para mim se você já fez. E se não fez, corre para fazer e em qualquer alteração já procure o tratamento, combinado? Esperar a dificuldade auditiva piorar para pensar em colocar os aparelhos auditivos é eliminando aos poucos a sua própria independência. Cuidar da audição é cuidar do cérebro. Lembre-se disso. E eu queria perguntar se você tem algum tema que você gostaria que eu abordasse, que eu gravasse aqui no nosso canal. Se tiver, deixa aqui nos comentários que será um prazer abordar esse tema para você. Te espero no próximo vídeo.